A paz do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra em Gálatas. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versos de 29 a 31. Gálatas 4, 29. A palavra fala assim: mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. A palavrinha vai ficar para o final, começar com testemunho. Eu vim para a obra aos 30 anos. Minha idade, se quiser saber, pensa no número, abaixa, mais para baixo, multiplica por 2, diminui 45. Pronto. Mas eu vim para a obra aos 30 anos. Aos 18, eu fui criado em berço católico, ia à missa todo domingo e fui estudar em Viçosa. Meu pai é procedente de lá e ia fazer agronomia, mas eu não fui adiante por causa da, como é que chama? Tinha uma matéria que eu esbarrei nela, não consegui passar, não é? E fiz engenharia depois. Mas estava lá aos 18 anos, era um dia ensolarado, tinha uma praça, a igreja, fui à igreja. Assisti a missa, olhei para as imagens, tal, saí de lá, falei, descobri uma coisa hoje, não creio em Deus. Descobri que eu não creio em Deus. Se Deus é isso aqui, eu não creio em Deus. Tirei o crucifixo do pescoço, falei, eu posso crer até em Deus como um ser superior, mas não creio em Deus. E prossegui a minha vida. Próximo aos 30 anos, quando, acho que um ano antes, ou por aí, já estava formado, já tinha meu carro, tinha meu emprego. Comecei a observar o seguinte, e ponderar comigo mesmo, por que existe rico e existe pobre? Por que eu não sou presidente da República e alguém é? Não é? Por que existe doente e existe são? Por que tem gente sofrendo e outros vivendo muito bem? Tem uma verdade que eu desconheço. Falei assim, tem uma verdade que eu desconheço. Comecei a ler. Li mais de 30 livros sobre tudo. Devo ter aproveitado uns 3% de tudo que eu li. E por final, falei, eu vou ler a Bíblia, porque eu descobri que eu tinha um preconceito com a Bíblia, que eu achava que era tipo catecismo, que eu tinha pavor. E falei, bom, eu já li tanta coisa, mais um, menos um, não vai fazer diferença nenhuma. E comecei a ler. E me identifiquei imediatamente. Quando eu cheguei em Atos dos Apóstolos, não consegui passar. Não consegui passar devido às concepções. Oprimido. Voltei sozinho. Fui lá no Velho Testamento, vim embora. Quando cheguei em Salmos, não consegui passar. Não consegui passar nos Salmos também. Pulei os Salmos. Voltei depois. Aliás, hoje o Senhor me fala muito nos Salmos. Né? Tive até uma experiência, não vai dar para falar tudo. Mas, quando eu cheguei em Mateus, eu entendi que os sacrifícios que eu tinha lido lá em Levítico correspondia ao sacrifício do Senhor Jesus. Sozinho. Quando eu cheguei no filho pródigo, eu chorei. E cheguei nos dons espirituais. E falei assim, Senhor, eu creio, mas eu não queria que alguém falasse para mim, eu queria ter.
E realmente tive. Na minha conversão, acho que eu já vinha me convertendo, né, na própria palavra, né? Foi no Manaim, porque nessa ocasião eu estava noivo, mas no final não deu certo, até devido à obra mesmo. Mas a irmã dela me levou ao Manaim. E veio um pastor, chegou até mim e perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu falei, eu já aceitei há muito tempo. Mas você quer confessar? Quero. Orou por mim, eu caí num pranto. E tive uma visão, mas eu só soube que tive a visão 3 meses depois. Porque eu não estava em condição de compreender. 3 meses depois, a visão foi o seguinte, que quando me ajoelhei e orou por mim, vieram 2 anjos com um balde de prata desse tamanho, derramaram sobre mim. Então, essa foi a experiência da minha conversão. Nós estamos falando da evangelização, vou falar uma partezinha, não sei se foi o pastor Marcelo que falou agora, antes de ontem, no encontro, que citou, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Foi, né? Acho que foi. Pois é, peguei esse verso e falei assim, vou começar lá em casa. Preguei a palavra para todo mundo lá em casa. A maior confusão que eu arrumei na minha vida. Arrumei uma confusão de todo tamanho. Corri para o meu quarto, fechei a porta e falei, Senhor, já sabia consultar a palavra. Senhor, a palavra diz que é pregar a palavra. Eu preguei a palavra. É para pregar ou não é para pregar? Aí o texto foi em Ezequiel, né? Eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar e ficarás mudo. E não lhe servirá de varão que repreenda, porque casa rebelde são. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e tu falarás. Então, compreendi que era para falar, mas na direção do Senhor, não era para falar de qualquer jeito. Eu aprendi até, teve uma ocasião que viajei com uma pessoa, eu orei antes, para o Senhor abrir as portas, foi preciso parar o carro, ela ficou de tão interessada. Então é preciso um preparo. Os irmãos estão lembrados aqui dos nossos meses aqui que oramos pelos diversos motivos? Madrugada, jejum, oração meio-dia e depois evangelização. Por quê? Você pode, por exemplo, escolher uma pessoa no primeiro dia, madrugar por ela, jejuar por ela, orar por ela e depois você fala. É igual os muros de Jericó, né? Você rodeia, ora, busca o Senhor, na hora que você gritar, o Senhor vai operar. Aí são os diversos meses da evangelização, né? Estamos agora na evangelização dos jovens. E por último, a outra parte, eu escolhi 3 partes. Meu noivado acabou. Eu fiquei solteiro, fui ungido solteiro e ordenado solteiro, porque estava nos primórdios ainda da obra, depois que a doutrina veio, mas também tinha condições diferentes. Por exemplo, nós tínhamos o pastor Jonas naquela ocasião, que não temos hoje, não é? E quem não conhece, procure conhecer. Foi meu pastor Jonas, e eu tive um sonho que pastor Jonas chegava num jipe e queria me levar a um lugar, porque tinha uma moça que ele disse que era minha escolhida. Aí uma pessoa falou, ela tem o dobro da sua idade, hein? E eu falei assim, olha, pastor Jonas, ele não discerniu esse negócio direito. Aí, ele, no jeito dele, ele falou assim, mas rapaz, o senhor quer te dar uma bênção, o que você está esperando? Ele falava assim, né? Entrei no jipe com ele e fui no lugar que ele ia me levar. Ele para mostrar que era, e eu para mostrar que não era.
Chegamos num determinado lugar, eu só vi o fundo de uma casa onde tinha 2 coqueiros no fundo. Entramos pelo fundo, entramos na cozinha, entramos no quarto, aí a moça estava lá. E eu disse para ele, eu estou vindo aqui para você dizer ao pastor Jonas que não é nada disso que ele está pensando. E ela falou assim, glória a Jesus. Estou orando há 2 anos por isso. Aí foi levado para o presbitério e o presbitério discerniu que se tratava de uma igreja que estava orando por um pastor. Não é uma igreja antiga que estava orando por um pastor. E que era Guarapari. Foi minha primeira igreja. Passei 5 anos lá. E pastor Jairo era o pastor da igreja de Guarapari. E pastor Jairo, já sabendo de tudo, que estava na comissão, me levou porque ele ia consagrar um salão em Jabaraí. Em Jabaraí. Chegamos lá, era uma casa alugada. Quando eu olhei para o fundo, estavam os 2 coqueiros que eu tinha visto no sonho. Saí quietinho, fui andando, entrei no lugar da cozinha, entrei no quarto onde eu tive no sonho. Aí fiquei sabendo que o Senhor realmente separou aquela igreja para mim. Tudo que o pastor quer é saber que o Senhor colocou ele naquela igreja. Porque sabe que Deus vai operar, não é? E que o Senhor vai operar maravilhas. A igreja tinha 30 membros. O Senhor curou uma pessoa, vieram 15 pessoas a mais para a igreja. Bom, eu entrei nesse assunto quando eu falei aqui aí como foi depois? Bom, eu vou falar uma pequena palavra sobre essa parte do relacionamento dos servos, porque eu entrei no assunto e ficou pela metade, porque não era nada da minha escolhida, né? Era uma igreja, não é? Mas o texto que lemos, Sara era mãe de Isaac, que foi gerado pelo milagre de Deus. O Senhor não tirou Israel das outras nações. Deus fez o milagre. Israel é um milagre de Deus. Isaac é um milagre. Mas Ismael nasceu naturalmente. Devia ter cerca de 12 anos quando Isaac nasceu. Quando Isaac cresceu um pouquinho, Sara observou que Ismael estava zombando de Isaac. Ou seja, estava com procedimentos mundanos e carnais. Quando ela observou isso, tirou Isaac de perto dele e mandou despedir Agar, que era mãe de Ismael, juntamente com Ismael. Então é o seguinte, a palavra nos mostra que o procedimento dos servos, todos nós aqui somos um milagre de Deus, porque nos convertemos a Deus. Aconteceu um milagre na nossa vida. Então nós também precisamos seguir na direção daquilo que é espiritual. E essa parte de namoro, casamento, entra muito a parte humana. E a palavra nos mostra que precisamos realmente ser espirituais, precisamos ter todos os cuidados com relação a isso. Os irmãos vão entender melhor. São questão de procedimentos. Os procedimentos são diferentes. O procedimento dos servos de Deus é diferente do procedimento das pessoas do mundo. Eu poderia dar o seguinte exemplo. Há 100 anos, como um casal se relacionava? Tinha uma forma muito respeitosa, não é? Hoje em dia, não tem barreiras. E eu pergunto, qual dos dois será o procedimento dos servos? Já digo logo que nenhum dos dois, porque o padrão para o servo está na palavra de Deus. Então nós precisamos seguir o exemplo de Sara para com Isaac. Nós temos um procedimento próprio. O namoro no mundo é uma coisa,
não serve para obra. Nós temos um outro tipo de procedimento. O casamento, o namoro na obra, é uma direção para o casamento. Então é preciso que se veja todos os requisitos com relação a isso e agir no espírito. O mundo não é espelho para a vida do servo. Vou tentar achar aqui, a palavra é breve mesmo. A palavra é breve. Bom, embora sejamos espirituais, tem coisas fundamentais inerentes à nossa humanidade. Por exemplo, o Senhor revelou que a sua escolhida é fulana. Isso não funciona. Você sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Se não houver a parte humana, sentimental, não tem revelação que coloque isso em ordem. Não é? Adão olhou para tudo, não viu nada que correspondesse. Então Deus fez uma mulher exatamente que correspondia aos anseios dele. Então a primeira parte é essa, mas só que isso não é suficiente. É preciso depois buscar o Senhor, para saber se o Senhor está nessa escolha sua, que você pode, embora seja necessário, não é suficiente. É preciso que o Senhor confirme isso. E outra coisa, vai confirmar com os dois. Porque é outro assunto que muita gente gosta de dar opinião. E às vezes até a revelação vem também misturada com opinião. Então é preciso que os dois pagar um preço, porque afinal de contas eles vão viver a vida inteira e quem vai carregar a carga serão os dois. Então não deixe ninguém opinar nisso. Os pastores sabem disso, né? Então vocês dois vão buscar o Senhor para que o Senhor diga se esse sentimento que vocês têm natural, se o Senhor está nesse sentimento. Vão viver a vida inteira, casamento na obra do Senhor, é um só. Palavra de 3 textos aqui para encerrar. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Vale o contrário também. A casa e a fazenda são herança dos pais, mas do Senhor vem a mulher prudente. Que Deus nos abençoe.